Estados Unidos e China emitiram um comunicado oficial pedindo que seus cidadãos deixem o Irã imediatamente. E enquanto hoje em Omã aconteciam as primeiras negociações diretas entre representantes dos Estados Unidos e do Irã, na República Islâmica começaram a surgir novamente focos isolados de protestos em massa. Estados Unidos e China pediram que seus cidadãos deixem o Irã imediatamente. E destaco que hoje em Omã aconteceram longas negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã. E agora, autoridades de ambos os países declararam que esperam novos encontros já nos próximos dias. Durante as negociações, os conselheiros de Donald Trump, Stephen Witkoff e Jared Kushner, se encontraram diretamente com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Mas, paralelamente às negociações, os Estados Unidos impuseram um novo pacote de sanções contra o regime dos ayatolás, e as tropas americanas continuam aumentando sua presença ao redor do Irã. E agora, especialistas calcularam que nas últimas 2 semanas, mais de 100 aviões de transporte pesado, C-17 e C-5 da Força Aérea dos EUA, já chegaram ou ainda estão a caminho das bases no Oriente Médio. Já os cientistas políticos acrescentam que, justamente agora, o regime em Teherã está no seu ponto mais fraco, e se for para atacar, este é o melhor momento para isso. Ao mesmo tempo, ficou sabido que Moscou enviou dólares em espécie para o Irã, o que indica grandes problemas na economia do regime dos ayatolás. Nesta edição, discutiremos os primeiros resultados das negociações diretas entre Estados Unidos e Irã. Por que Trump continua preparando uma operação militar e por que a China pediu urgentemente que seus cidadãos deixem esse país? Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, na sexta-feira, em Omã, aconteceram negociações nucleares de várias horas entre os Estados Unidos e o Irã, e agora autoridades de ambos os países dizem que elas continuarão já nos próximos dias. Durante as negociações, os conselheiros de Donald Trump, Stephen Witkoff e Jared Kushner, se encontraram diretamente com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Essas foram as primeiras negociações presenciais entre os Estados Unidos desde a guerra de 12 dias em junho do ano passado. Elas acontecem em meio ao grande aumento do poderio militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e aos alertas de Donald Trump sobre a possibilidade de recorrer a ações militares caso um acordo não seja alcançado em breve. E é aí que os iranianos realmente precisam refletir. Porque especialistas já calcularam que nas últimas 2 semanas, pelo menos 102 voos de aviões de transporte pesado C-17 e C-5 da Força Aérea dos EUA já chegaram, ou estão, neste exato momento, a caminho das bases militares no Oriente Médio. É interessante notar que o principal centro de transporte no Oriente Médio passou a ser a base aérea Mufaq Salt, na Jordânia, que recebeu cerca de metade de todas as entregas. Paralelamente, os carregamentos também são recebidos em Al Udeid, no Catar, Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, Ali Al Salem, no Kuwait, e Diego Garcia, no Oceano Índico. Em geral, como vocês podem ver, os americanos estão atualmente aumentando ao máximo sua presença militar em todas as bases possíveis. As rotas são organizadas tanto diretamente dos Estados Unidos quanto em trânsito pela Europa e pelo Japão, incluindo transferências de cadena através do Alasca. Isso indica o uso de toda a cadeia logística global para acelerar a transferência de forças e recursos para essa região. Ou seja, os americanos não estão usando apenas as rotas tradicionais, mas na verdade todas as que existem atualmente para fazer tudo isso o mais rápido possível. Nesse contexto, chama a atenção uma série de voos para a Jordânia a partir de aeródromos militares nos Estados Unidos que, por indícios indiretos, estão ligados ao envio de elementos de sistemas de defesa aérea, Patriot, talvez até THAAD, e já foram registrados pelo menos 7 desses voos. Além disso, chegaram à Arábia Saudita aviões pesados C-5 Super Galaxy, normalmente usados para transportar equipamentos de grande porte, meios de radar e outros componentes de defesa antiaérea. Tudo isso indica que Trump está realmente pronto para a guerra caso o regime não faça concessões. E nesse contexto, na sexta-feira, as negociações em Mascate começaram às 10 horas horário local e terminaram por volta das 18 horas, ou seja, duraram 8 horas inteiras. Ao mesmo tempo, Omã atuou como mediador entre as duas partes. A delegação americana incluía Stephen Witkoff, Jared Kushner e, o que é importante,
o comandante do Comando Central do ZEUA, almirante Brad Cooper. A delegação iraniana incluía Arakchi e vários de seus vice-diretores. O principal mediador foi o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi. E então, este último caracterizou as negociações como muito sérias e observou que tanto o Irã quanto os IMEUA, abre aspas, esclareceram suas posições e identificaram áreas para possíveis avanços. Arakchi afirmou que as negociações ocorreram em uma atmosfera muito positiva e que as opiniões de cada uma das partes foram ouvidas. E além disso, ele disse que enfatizou aos americanos que as negociações, abre aspas, devem ocorrer em uma atmosfera tranquila, sem tensão e ameaças. Curiosamente, os EPUA não fizeram declarações oficiais sobre essas negociações e apenas permaneceram em silêncio. E aqui a intriga estava no fato de que os EUA queriam negociar em duas frentes. Por um lado, sobre a questão nuclear e, por outro, sobre um leque mais amplo de questões, incluindo mísseis balísticos, ou seja, o programa de mísseis e a rede de forças proxy do Irã no Oriente Médio. No entanto, segundo o próprio Arakchi, foi discutida apenas a questão nuclear e a questão dos mísseis balísticos e das forças proxy não foi abordada. Isso deixou Israel intrigado, pois para eles a ameaça deve ser eliminada totalmente. Os EUA também atenderam às exigências do Irã de transferir as negociações da Turquia para Omã e de excluir das conversas outros países do Oriente Médio que pretendiam participar como observadores. E então, autoridades americanas declararam antes do início das negociações que concordaram com o formato preferido pelo Irã para as conversas, a fim de ouvir os iranianos. Mas ao mesmo tempo permanecem céticos quanto à possibilidade de um avanço e, por isso, continuam transferindo tropas para a região. Curiosamente, foi justamente durante as negociações em Omã entre as delegações americana e iraniana que o Departamento de Estado dos Emirados anunciou a imposição de novas sanções contra a frota clandestina do Irã que transporta petróleo ilegalmente. Essa medida, que prevê sanções contra 15 organizações, 14 navios e 2 pessoas físicas, é direcionada especificamente contra a frota clandestina de Teherã, e o Ministério da Justiça acrescentou que isso é só o começo. A renda desse tipo de comércio clandestino é usada para financiar grupos terroristas, essas mesmas forças por procuração e a desestabilização da região. E agora vou citar o Departamento de Estado do ZEU. Em vez de investir no bem-estar do seu próprio povo e na infraestrutura em ruínas, o regime iraniano continua financiando ações desestabilizadoras em todo o mundo e intensificando a repressão dentro do Irã. E aqui eu gostaria de dizer que a Rússia veio em auxílio do regime dos ayatolás, mas não é o caso. O The Telegraph informa que a Rússia forneceu secretamente bilhões de dólares em dinheiro para Teherã. Mas isso não foi ontem e nem mesmo no ano passado. Como ficou sabido, em 2018, Moscou enviou para a República do Irã pelo menos 2,5 bilhões de dólares em dinheiro para apoiar o regime dos ayatolás após a imposição das sanções americanas. De acordo com os materiais, o banco russo Pромsvязьбанк desempenhou um papel fundamental nessas entregas e em apenas 4 meses de 2018 realizou pelo menos 34 envios cada um no valor de 57 a 115 milhões. No total, foram transportadas quase 5 toneladas de notas, presumivelmente em cédulas de 500 euros. E esse dinheiro era usado para financiar forças procuradoras como o Hamas e o Hezbollah. Por isso, Israel deveria pensar se vale a pena ter qualquer tipo de relação com os russos. Agora vamos ver se a Rússia vai desta vez fornecer dinheiro em espécie para o regime dos ayatolás. O Wall Street Journal informa que, nesse contexto, o clima de protesto está crescendo novamente no Irã, o que pode resultar em uma nova onda de manifestações. Os funerais e cerimônias memoriais muitas vezes se tornam locais para expressar insatisfação e indignação, onde parentes e amigos dos manifestantes mortos gritam slogans antigovernamentais, inclusive pedindo a morte. Apesar da repressão à internet, continuam circulando vídeos que pedem a derrubada de Khamenei. Estudantes no Irã se recusam a cantar aquelas músicas patrióticas que exaltam Khamenei. Profissionais de saúde condenam publicamente as prisões de seus colegas que prestaram socorro aos feridos durante os protestos e grupos de ativistas pedem abertamente a derrubada de Khamenei. E sabe, é preciso admitir que talvez agora seja o momento para Trump aproveitar essa rara oportunidade, porque o Irã nunca esteve tão fraco em 45 anos de confronto com os Estados Unidos da América. Por que eu penso assim?
Bem, vamos por partes. Primeiro, o futuro do regime revolucionário dos ayatolás está obscurecido por uma crise de sucessão, que mina sua aura de estabilidade. O envelhecido ayatolá Ali Khamenei não pode governar para sempre, e até agora não há ninguém para substituí-lo. Ele tem filhos, mas eles não são considerados sucessores de forma alguma. Em segundo lugar, a crise de legitimidade política nunca foi tão aguda. O desespero extremo e a falta de esperança forçaram os manifestantes a sair às ruas em meio à escassez de alimentos, água, medicamentos e ainda por cima condições econômicas difíceis. Por isso, essa situação não desapareceu, apesar de os protestos de janeiro terem sido reprimidos. E o terceiro ponto são as forças regionais de proxy do Irã, incluindo o Hamas, na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, que antes ofereciam uma espécie de seguro contra ataques externos ao Irã. Elas, na essência, foram derrotadas pelas guerras com Israel e o Irã não tem mais esse anel externo de proteção. Porque antes o Irã direcionava essas forças de proxy para atacar Israel, para atacar bases militares americanas, e havia a expectativa de que os inimigos seriam distraídos pelo confronto com esses militares, mas eles estão muito enfraquecidos. E esses três fatores, pelo menos, criam uma justificativa lógica para ações militares do ZEUA contra o Irã. Talvez agora seja o momento mais adequado para Washington derrubar o regime. O Ayatollah, que o perseguiu na política do Oriente Médio, ameaçou seus aliados e matou muitos americanos, tanto em ataques terroristas quanto por meio de militantes durante a guerra no Iraque, por exemplo. Mas é preciso lembrar que quanto mais tempo Trump adia o ataque e negocia com os iranianos, mais tempo os próprios ayatollahs têm para fortalecer seu poder novamente. Enquanto isso, o ZEUA e a China oficialmente pediram aos seus cidadãos que deixem o Irã o mais rápido possível. Aqui eu faço uma pausa. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com qualquer doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.